Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos falar então hoje de coisas que vocês assistem, que nós assistimos e que a gente não sabe que está nos ensinando, né, o despertar da consciência, a física quântica, a lei da atração. Vamos lá? Então, existem muitos autores brasileiros e internacionais, né? Muitos filmes falam disso. Às vezes a gente acredita, pensa que não nunca aparece. Você buscar filmes quânticos não vai aparecer muito, mas todos os filmes, vou dar umas dicas aqui para vocês que vocês assistem muito e não sabem. Todos os filmes que falam de multiversos, caiu? Multiversos, dimensões diferentes, viagem no tempo, que mais? Super-herói, né? Super-heróis da Marvel, né? A Marvel é espetacular nesse assunto. Ela fala de multiversos, da... Ai, como que chama? Eu tenho um que eu amo, que eu assisti mais o meu filho, que tem um anel, o Senhor... Ah, eu esqueci, gente, o nome do filme. Eu devia saber, né? Mas já que eu tô falando disso. Só que com essas introduções que eu tô falando aqui, vocês já vão saber quais são os filmes que falam de física quântica e lei da atração. E que tenta despertar a consciência das pessoas, né? Eles falam de por exemplo, o Jim Carrey, né, tem vários filmes, tá? Porque ele é uma pessoa que estuda isso, né? Jim Carrey, Will Smith, Tom Hanks. Tom Hanks foi um dos propulsores de falar sobre a lei da atração. Bruce Lee, inclusive escreveu uma carta de tudo que ele seria. E vocês podem pesquisar aí no YouTube. E ele fez tudo que ele queria. Tudo que ele queria, ele fez, né? Ele foi embora cedo? Foi, mas ele realizou o sonho. Ele escreveu tudo que ele seria, um astro conhecido mundialmente, que rico, etc, etc, e ele realizou. Isso é lei da atração, tá? Porque, como eu sempre falo, só é realizado aquilo que é pensado, né? Então, ele idealizou, plantou, né? Engravidou a nuvem, como diz, e depois ela cai. Então você deseja, né? É o desejo ardente, né? Aquela vontade que jamais te abandona. Você vai realizar na sua vida aquilo que você sempre quis realizar. Aquele sonho que está aqui dentro de você. Existem muitas pessoas que não vão realizar? Existem sim, porque elas não conhecem a lei do universo. Existem muitas pessoas que realizaram por acaso? Existe sim, porque tinha um desejo ardente, um sonho ardente e perseguiu aquilo durante a vida. Só que você não precisa perseguir, não precisa ser uma guerra, uma luta. Não, porque Deus, ele fez tudo sincronicamente. O ser humano, ele tem uma capacidade que ele não imagina. Esses grandes homens, esses grandes astros, eles sabem disso, eles aprenderam isso. Eles aprenderam a usar a lei da atração a favor do que ele pensa, do que ele sonha, do que ele deseja, né? Porque Jesus mesmo falou, se creres, farão milagres maiores do que esse. Só que a gente não entende, gente. A gente pensa que a Bíblia é parábolas. São parábolas, mas assim, para que as pessoas entendam, despertem. Mas não só meramente uma citação. Não, é um ensinamento. Tenha fé capaz de mover montanha, né? De realizar seus sonhos. É só você que pode fazer isso, não sou eu, não é ninguém. Só é você que pode realizar seus sonhos, por maiores que eles sejam.
voltando a falar dos filmes, agora eu vou dar nome aos filmes que vocês assistem aí e vocês não sabem que tá falando de lei da atração, de física quântica. Conversando com Deus foi um dos primeiros filmes que eu assisti, esse filme me fez ver como Deus fala com o ser humano tete a tete. Por quê? Porque está dentro de nós. O que a gente tem que fazer para conversar com Deus, para entender o que Deus quer? É entrar, mergulhar dentro de nós. O que aconteceu com o personagem principal? Ele teve uma catarse, né? Uma torre, se fosse para falar, né? Do oráculo. Ele teve uma torre, né? E o que é uma torre? Uma reclusão. Ele perdeu tudo, ele foi morar na rua. Ele ficou em situação de rua. E nesta situação, ele conheceu várias pessoas, né? Várias pessoas que estavam ali, né? E ele começou a conversar com Deus. Numa noite, Deus veio conversar com ele. E ele fez ele escrever um livro, né? Mandou ele pegar um papel e ir escrevendo. E ele era um autor já muito conhecido. E foi perdendo tudo. Assistam, Conversando com Deus. É espetacular. Outro filme que eu assisti, que bem no início, quando eu comecei a estudar a lei da atração, é Poder Além da Vida. Poder Além da Vida. Ele me abriu os olhos, porque eu fiquei impactada com aquele filme. Um atleta, não vou ficar dando spoiler, tá, gente? Porque é chato, né? A gente falar o que acontece no filme. Só que ele é um atleta que se machucou, né? E todo mundo dizia que ele jamais voltaria a ter a performance que ele tinha antes. E foi lindo a forma com que ele refez o trajeto dele. Então, eu convido vocês a assistir Poder Além da Vida. E depois voltem aqui para conversar comigo a respeito. Por favor, tá? Além de me ajudar, a gente forma, né, pessoas que estão crescendo junto. Me ajudem também. Quais mais filmes? Todo-Poderoso. Prestem atenção naquele filme Todo-Poderoso, como, né, Jim Carrey, o personagem dele conversa com Deus, a forma que Deus se apresenta para ele, a forma que Deus mostra para ele como a vida dele está na mão dele, o que ele precisa fazer, né? O que ele não deve fazer. Porque a vida de cada um de nós, né? Eu posso ajudar meu irmão, meu amigo, posso. Eu devo contribuir com a evolução mundial, mas eu não posso mexer no livre-arbítrio das pessoas. E fala muito disso no Todo-Poderoso. O Will Smith também tem vários filmes que falam sobre isso, né? Eu não lembro o nome, mas tem um lá que ele sai da terra com o filho dele lá e se perde e ele conversa mentalmente com o filho dele. O filho dele vê ele, né? Percebe a presença dele, mesmo estando perdido tão longe dele. E eles conversam e ele consegue voltar, né? Então, tem tantos filmes. Esses filmes de herói aí, gente, Superman, né? Que fala de Kryptonita, essas coisas e tudo. Profecia Celestina. Profecia Celestina fala de insights, né? De visões, fala das religiões, o choque da religião, da doutrinação das pessoas. E o que é a doutrinação das pessoas, gente? Viver numa caixinha, né? Você não pode viver ali, e além dali,
tentam queimar, rasgar, ofuscar, banalizar, escandalizar, né? As leis do universo, o segredo, né? O segredo. Também tem o filme O Segredo, o documentário O Segredo, que foi a partir daí que eu comecei a observar onde nós nasce. Porque às vezes você pensa assim, nasci, tô aqui, tô respirando, vamos continuar. Não é. Tudo não tem um propósito. Você não entra numa empresa, você tem que saber como é que ali funciona, as leis, as normas. E por que você acha que viver é só caiu aqui de paraquedas e vamos seguindo a manada? Não é assim. Não é. Né? Mas tem tantos outros filmes, gente, que eu não quis anotar assim, porque eu quero que vocês percebam por vocês mesmos, tá? E vocês mesmos vão perceber sobre isso. Filmes que traz um despertar, uma especulação, né? Da Vinci, Anjos e Demônios, que é com Tom Hanks. A gente precisa ter um olhar mais crítico. Artes, gente, tem muitas artes, tá? Capela Sistina, artes feitas por Michelangelo, tá? Que tenta, autores, pessoas consagradas, Einstein, Platão, Sócrates, todo mundo já falava disso, deixou muito claro. Agostinho, Padre Agostinho, a Madre Teresa de Calcutá tinha essa visão assim do derramar-se, do meio Buda, sabe? São tantas coisas que você tem que começar a perceber. A gente precisa começar a acordar. Desenhos infantil, eu ia esquecendo já. Aladim é muito. A lanterninha, a lamparina, o gênio. O gênio é o que está dentro de você. Você transborda e ele faz por você, né? É muito incrível. A gente precisa. Midnight Gospel. Meu filho estava assistindo esses dias umas séries que eu vi. Dark não. Acho que não. Não, Dark não. Definitivamente não. Acho que é Midnight Gospel o nome da série que ele estava assistindo. Qualquer outra aqui. Não era a série que ele estava assistindo, era aquele bruxinho, gente. A minha mente, gente, depois que eu tive o Covid, nunca mais foi a mesma. E eu preciso dela. Necessito que ela funcione maravilhosamente. Harry Potter, gente, olha, tá vendo? Lembrei, Harry Potter. São tantas, gente, que os autores vêm há anos e anos tentando fazer com que a gente acorde para a vida. Tem um que é caçador de tesouro também, que tinha até em preto e branco, tão antigo que era. Mas são tantas coisas que você, quando você começa a estudar, fala, nossa, ó, isso aí fala de metaversos, multiversos, dimensão, viagem no tempo. Então, tudo isso que fala dessas coisas, estão tentando te acordar, estão tentando. A própria lua, o próprio sol, eles emanam essa energia de me conheça o universo, como funciona, tem leis. E se você quiser conhecer as leis do universo, você pode ler o livro O Caibalion. Tem vários livros que falam disso. Os livros também da Helena,
Helena... esqueci, gente. Mas eu vou trazer para vocês, tá? Não precisa se desesperar. Helena Blavatsky, tá? É uma das que eu mais estudo, que é uma mulher fantástica, fantástica mesmo. O livro de Ouro de Saint-Germain. Tem muitas coisas. E outra coisa que é muito quântico, que fala muito de energia, de lei da atração, de emanação, as pirâmides do Egito. Podem estudar sobre isso, que fica até difícil de falar sobre isso. Foi feito para não ser destruído, para que a humanidade descobrisse, né? E é claro que o homem tentou destruiu muita coisa, sim, mas ainda tem muita coisa ali para nós vermos e descobrir, né? Tanta coisa ali. Então, eu quero ir trocando esses papos assim simples. Vocês percebem que eu sou uma pessoa muito simples e eu vim... Gente, um dia eu conto minha história para vocês. Eu espero que eu chegue lá onde eu quero alcançar muitas pessoas. Eu quero que as pessoas abram esse véu da ilusão, caia esse véu de Maia que as pessoas colocam, não deixa você entender as coisas, pensa que você nasceu para ser pobre e vai morrer pobre e que ser pobre é lindinho. Por que eu falo de pobreza, gente? Que né? Porque quando você entende a lei do universo, você percebe que o universo é muito rico, né? Que viver abaixo da linha da miséria é quebrar a lei do universo, porque ele é abundante. Então, todos nós devíamos ser abundantes. Todos temos. Você pensa, logo existe, né? Como diz os discípulos de Platão. E é assim mesmo, já que você pensa, você tem a capacidade de criar, de fazer, de ser. Eu sou, né? Ter essa certeza absoluta que você é a imagem e semelhança de Cristo. E é isso que eu tô te falando aqui. Não é nada mirabolante. Você não tem que fazer uma conta de 3 folhas para entender essas coisas. Que o observador altera a coisa observada. Você percebe? Eu estou com pressa, acabo me atrasando. É isso. Você observou que você estava em cima da sua hora, entrou em desespero, você se atrasou. Você alterou a experiência, essa experiência do gato lá. Então, é isso, gente. É simples assim, tá? Mas que tem um resultado transformador da sua vida. Você começa a descobrir que se fulano pode, eu posso, né? Se eu sou imagem e semelhança de Deus, eu consigo o que eu quero, né? Isso é importante para mim, isso não é mais importante para mim. O que é de fato essencial para a vida? O que é de fato viver em comunhão com Deus, né? Faz sentido eu comprar uma coisa, os olhos da cara? Se faz sentido, eu quero uma daquilo, eu preciso de comprar uma Ferrari para mim. Mas vai me acrescentar essa Ferrari no que? É um troféu? É uma coisa assim? Ah, não, faz sentido para mim viajar no Egito. É uma viagem transformadora, vou mergulhar no que eu sempre quis, num conhecimento que eu sempre busquei. Se não faz sentido para mim estudar em Harvard, eu vou perseguir o meu sonho. Então, tá, a partir de hoje, a manifestação, você senta, imagina, você está sentado na cadeira, estudando ali, em Harvard, falando inglês. Parece difícil?
Mas as pessoas que já estão lá na frente, sabe que não é. As pessoas que alcançaram coisas inalcançáveis. Cito, eu fui essa semana no show do Gustavo Lima, porque meu esposo gosta muito, né, do Gustavo Lima. Eu gosto do Gustavo Lima também, gente. Só que eu escuto música clássica, né, então é muito divergente. Mas eu fui porque ele é uma pessoa maravilhosa, assim, eu adoro a pessoa dele. E também eu não desclassifico a música dele também, não. Eu gosto, ouvi, gostei. E assim, ele tem muito mérito. Ele começou de baixo, ele cantava na Sé, né, com uma caixinha ali. E eu fui pela primeira vez, eu fui no show dele. Pretendo voltar muitas outras vezes, porque assim, o trabalho que ele faz, os músicos com quem ele se juntou, a banda dele, ficou um trabalho maravilhoso, espetacular. E assim, eu tenho certeza que se ele me escutar um dia falando, ele vai gostar de ouvir, porque meu olhar era mais crítico do que uma fã louca. Não, eu percebi o trabalho espetacular, um show espetacular, um showman, né? O que se chamam hoje em dia de showman. E assim, uma conjuntura, né? E aí eu fiquei prestando atenção, falei, caramba, o cara alcançou os seus sonhos. É humilde, tem noção de onde ele está, ele tem noção, muita noção de onde ele, do que ele era e de onde ele chegou. E ele ora no palco, né? Agradece a Deus, faz o papel de ser humano no mundo. É isso, né? É isso, a essência. É isso. Qual o seu papel no mundo? Qual é o seu sonho no mundo? Onde você quer chegar? Você entendeu? Ali eu percebi, eu falei, esse é um caminho, esse é o valor do sonho, isso é onde as pessoas têm capacidade de chegar. E perceba que é raro o fato de um artista famoso que veio de berço. A fama normalmente não é uma herança, gente. As pessoas sabem, igual o filho do Will Smith, mas é rara as pessoas que acontecem isso. E mesmo assim, sempre tem a comparação do talento. Então, a pessoa só vai sobressair se ela realmente tiver, né? O talento, assim. Muitos artistas, milhares de artistas, começou com uma bandinha no fundo do quintal e se tornou astros. Mais de 70 mil pessoas ali esperando aquela pessoa. Espera por horas e horas sem reclamar, só para ver chegar próximo daquela pessoa. Você tem noção do que é o poder disso, gente? A noção de onde chegar, de como tocar as pessoas. Então, é isso. É o valor de um sonho, as coisas que te despertam. Eu vou deixar aqui para você hoje, tá? Essa reflexão, esse bate-papo, tá bom?